Graça e paz, meus irmãos. Estamos falando, esse é o quarto vídeo, sobre como orar bem, sobre a oração eficaz. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 1, os discípulos, impressionados com a vida de oração de Jesus, fez um pedido. Eles falaram o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus então passa a ensiná-los a orar a oração do Pai Nosso, que são os princípios da oração que está ali no Pai Nosso. E eles aprendem a orar. Então, aquele que ora bem pode trazer o governo de Deus na terra, pode mudar ambientes. Uma pessoa que ora bem pode trazer a manifestação da vontade de Deus no lugar em que ele está, em sua vida e nos ambientes que ele compartilha. Por isso que é importante a gente aprender que a oração, em primeiro lugar, não é orar a nossa vontade, mas orar a vontade de Deus, o peso de Deus, a carga de Deus em nós. E a oração também, mais importante, é compreendermos que a oração tem que ser feita no Espírito. Por quê? Porque todas as coisas relacionadas ao novo pacto ou à nova aliança são coisas relacionadas ao nosso espírito. Então, oração é algo espiritual. E para orar bem, o nosso espírito precisa orar. E o nosso espírito ora com o Espírito Santo orando através dele. Ou seja, temos dentro de nós um Deus que ora e um Deus que intercede. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, orai sem cessar. Quando leio esse texto, eu faço uma pergunta: o que nós podemos fazer sem cessar? Tudo que fazemos nessa terra, por mais importante que seja, um dia vai cessar. Os estudos, tirar uma habilitação, uma viagem, uma obra, um planejamento, chega um dia em que cessa. E eu cheguei a uma conclusão que a única coisa que fazemos que não vai cessar enquanto estivermos nessa terra é respirar. Nós respiramos sem cessar. E essa respiração, a gente não precisa pensar como respirar. Já respiramos naturalmente. Então, só há uma maneira de orar sem cessar. É no nosso espírito. Lá no livro de Cânticos, capítulo 5, versículo 2, diz assim: eu dormia, mas meu espírito, o meu coração velava. O que significa isso? Que o nosso espírito ora de fato e de verdade. E em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Então nós temos dentro de nós a lâmpada do Senhor, o Espírito do Senhor, que é o nosso espírito recriado. No dia em que nascemos de novo da água e do Espírito, nosso espírito passou a ser recriado e fazer parte da nova criação. Quando você olha no espelho, você não está olhando o seu verdadeiro eu. Você está olhando o seu corpo físico que se desfaz a cada dia. 2 Coríntios capítulo 4 fala que o nosso corpo ele se corrompe dia após dia. Ou seja, o seu corpo, o nosso corpo e a nossa alma ainda pertencem à antiga criação. Não foram recriados. A única coisa que foi recriada em nós foi o nosso espírito. Então, nosso espírito recriado ora de fato e de verdade. E ora até mesmo quando estamos dormindo. Por isso é muito importante nós entendermos que o Senhor tem propósitos na nossa oração. E quando nós oramos, ou deixamos que o Espírito Santo ore através de nós, a vontade de Deus, o propósito de Deus, nós oramos bem. E ao orar bem, nós teremos respostas. E ter respostas significa trazer a manifestação do reino de Deus para as nossas vidas, trazer a manifestação do reino de Deus para os ambientes em que nós compartilhamos.
Estamos vivendo, irmãos, em uma época de revelação da palavra do Senhor. A palavra já foi inspirada e já está escrita, mas precisamos não ser crianças com relação à vida no Espírito. Precisamos compreender como viver a vida no Espírito. E a oração, como a adoração, como a oferta, como o serviço, tudo isso são coisas espirituais. E Deus só aceita aquilo que sai do Espírito para o Espírito. Deus não aceita as obras da nossa carne, da nossa mente, das nossas ideias, a partir das nossas necessidades, dos nossos problemas ou das nossas emoções. A comunicação com Deus é de espírito para espírito. Por isso, quando Adão pecou e nós herdamos de Adão esse pecado, o que nós herdamos de fato e de verdade foi a morte do nosso espírito, a separação do nosso espírito da comunhão com Deus. Mas Jesus Cristo veio e Ele religou o nosso espírito novamente com Deus. Ele nos recriou, Ele nos fez novo novamente. E através desta obra de Jesus, nós temos um espírito que se comunica com o espírito, um espírito que ora, um espírito que adora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Um espírito que intercede, um espírito que serve, um espírito que, de acordo com o que nós lemos aqui em Provérbios, é a lâmpada acesa do Senhor dentro do homem. Que Deus te abençoe. Quando você orar, lembra-se, não é você. Você precisa se submeter, não às suas vontades, ou à sua carne, ou às suas emoções e sentimentos, mas submeter ao Espírito de Deus que habita em seu espírito. Conhecer o propósito de Deus, carregar a carga de Deus na oração, e aí sim a sua oração terá respostas. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que as pessoas serão abençoadas. Amém. Fica com Deus.